Vida perfeita existe e eu posso te provar. Fica comigo até o final desse vídeo para você entender e ver como sim, vida perfeita existe. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Jamile Passos e esse é o nosso canal. Nosso canal em que a gente fala de maternidade, de devocional, de vida com Deus, de criação de filhos e tudo desse mundinho da maternidade. Então, vem comigo. Chega de enrolação. Vida perfeita existe e eu posso te provar. Como assim, Jamile, que vida perfeita existe se você nem sabe a minha vida? E se eu tenho certeza que vida perfeita não existe? Porque é muito comum nós ouvirmos falar sobre isso, né? Ai, não existe vida perfeita, não existe casamento perfeito, não existe filho perfeito. De fato, a única coisa que é perfeita é Jesus Cristo, a única pessoa que já foi perfeito. E nós, seres humanos, não somos perfeitos, de fato, porque nós somos aperfeiçoados em Cristo. E a palavra de Deus, ela fala que quando vier o que é perfeito, que é Ele, tudo que é imperfeito desaparecerá. Mas quando eu me refiro que você tem a vida perfeita, eu tenho a vida perfeita e eu posso te provar, é porque assim, a vida perfeita, o perfeito que eu quero trazer aqui para você, não é o perfeito ausente de defeitos, ou de falhas, ou de possíveis correções. Não é um perfeito, porque esse perfeito só existe nele, né? Ele veio para a Terra, mesmo sendo filho de Deus, ele veio para a Terra, assumiu a forma humana e ele passou por aqui, serviu com sua própria vida, nos ensinou muitas coisas e ele não cometeu nenhum tipo de pecado, né? Então ele é santo, perfeito e ainda se sacrificou por nós. E de fato ele é o único perfeito. Mas falar de vida perfeita, eu estava refletindo sobre isso, exatamente porque é muito comum você, não existe vida perfeita. Mas não existe vida perfeita quando você pega a sua vida e você rola o feed do Instagram e você vê a vida de outras pessoas, sejam elas pessoas próximas a você ou de famosos, né, principalmente de famosos, e você compara com a sua vida. A sua vida, ela é perfeita, sabe por quê? Porque o Deus que é perfeito, ele te criou. E ele te criou a imagem e a semelhança dele. Então, a imagem e semelhança de Cristo, se você é como nós somos, a imagem e semelhança de Deus, nós já podemos ser perfeitos, nós somos perfeitos à sua imagem e semelhança. Nós somos obra-primas aos olhos dele, porque ele nos formou e ele não faz nada imperfeito, ou melhor, ele não faz nada pela metade. Se você parar para contemplar a criação e você observar a natureza, você vê o quão perfeito o Senhor é e quão perfeito é a sua criação. Quando ele criou todas as coisas, ele viu que tudo era bom e aí ele então descansou. Então ele é perfeito em tudo que ele faz. Ele fez a mim e a você. Então nós somos perfeitos aos olhos do Pai. Às vezes a gente tem essa sensação de não ter a vida perfeita, de não ter o casamento perfeito, porque estamos comparando com o outro. Porque o nosso padrão de perfeição é da vida do outro. E de fato nós nunca vamos atingir esse padrão. Porque nós fomos criados para um propósito, que é servir e adorar o Senhor, mas também temos propósitos individuais e específicos. E se imagina se todo o corpo fosse só o olho. E todas as pessoas são diferentes e cada um tem uma vida para uma finalidade. A sua vida, ela tem uma finalidade. A minha vida, ela tem outra finalidade. Então, quando você pega a sua história, a sua vida, e você coloca na régua do influenciador, do criador de conteúdo, de um guru aí da internet, de uma pessoa famosa, de fato, a sua vida vai ser completamente imperfeita. A sua vida vai ser um M, porque essa comparação, ela não é justa. Vocês vivem em processos diferentes, nós estamos em processos diferentes. Mas a sua vida, ela só precisa ser perfeita para você. E ser perfeito, como eu falei antes, não é ser ausente de defeitos. É ser possível de correção. E por esse conceito, por esperar essa perfeição,
no padrão do outro, você acaba desperdiçando a sua própria vida. Porque a vida do outro, o resultado do outro, o casamento do outro, a história de vida do outro, ela passa a ser o seu padrão e não a sua própria vida. Então a sua própria vida, ela passa a ser despercebida. Ela acaba sendo descartada. E na verdade, o que eu quero com esse vídeo é uma reflexão que eu acredito que Deus colocou no meu coração, pensando sobre isso, porque eu acredito que a minha vida, ela é perfeita. Eu acredito que o meu casamento é perfeito. Eu acredito que a minha maternidade, que os meus filhos, eles são perfeitos. Mas eles são perfeitos para mim. Eles são perfeitos dentro do meu padrão de vida. Eles são perfeitos dentro do que eu enxergo como perfeito. Eles não são perfeitos comparados com o casamento, a vida profissional, os filhos do outro. Porque, inclusive, é uma comparação injusta. Você não é o outro, você é você. E Deus, ele te criou para um propósito específico. E ele criou o outro para outro propósito específico. Então, quando você compara a sua vida com a da outra pessoa e todas as coisas à sua volta com a da outra pessoa, nunca vai fazer sentido. E a sua vida nunca vai ser boa o suficiente. E aí, quando você começa a correr, a buscar, você não vai estar buscando o resultado da sua própria vida. Você vai estar buscando o resultado da vida do outro. E ele não vai chegar, porque a vida do outro é do outro. A sua vida é a sua vida. E tem uma outra palavra que fala que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será mau. Então a perfeição, ela tá naquilo que você enxerga, na forma como você enxerga. E é essa reflexão que eu quero compartilhar com você, para que você possa ver a sua vida, não como uma vida perfeita comparada a Jesus Cristo, porque Ele é o único perfeito, imaculado, livre de defeitos. Que a sua vida pode ser perfeita, eu acredito que ela já é perfeita dentro do seu padrão. E é um perfeito possível de ajustes. É um perfeito sendo aperfeiçoado todos os dias. Então, se você não tá, e você pode não estar satisfeito com o resultado que você tem tido, acreditar que pode fazer melhorias no seu casamento, na sua saúde, e então você faz um pouco mais, um pouco melhor do que você já fez até hoje. E aí a sua vida, ela vai sendo cada dia mais aperfeiçoada. Você tira os seus olhos da vida do outro, coloca na sua própria vida. E a sua própria vida, ela passa a ser a sua régua. Você deve, né? Nós devemos olhar para Jesus e Ele ser o nosso padrão. E a nossa régua ser Ele. E a gente buscar todo dia ser um pouco melhor para alcançar a vida, a plenitude dEle. Para sermos santos como Ele. Mas enxergando que aquilo que já vivemos é perfeito. Aquilo que já vivemos é bom para nós. Que podemos nos alegrar com aquilo que temos, com aquilo que vivemos, porque todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você está aí hoje nesse lugar, com essa história, tem um propósito. Então, ao invés de você se perguntar por que comigo, por que comigo, por que comigo, você pode se perguntar para que comigo. Qual é o aprendizado? O que Deus quer te mostrar nessa circunstância? O que Deus quer te ensinar nesse tempo? Tenha olhos de fé para a sua vida, para a sua situação, para a sua circunstância, para o seu casamento, para você mesmo. Pedro, ele era um pescador e aí Jesus o convocou, né, para ser seu discípulo. Pedro, ele tinha um temperamento bem forte, né? Ele sacou a espada e arrancou a orelha do soldado. Jesus o repreendeu, mas ainda assim, Jesus permaneceu com olhos de fé. Jesus não julgou Pedro pelaquela situação. Tinha uma promessa para Pedro, que nele ele edificaria a sua igreja. Ele sairia de pescador de homens ou de pescador de peixes para pescador de homens. Então o Senhor, ele tinha olhos de fé para a vida de Pedro. E aquela atitude, dentre outras, né, quando Pedro também negou Jesus, não foram suficientes para
moldar aquilo, não pararam, não mudaram os planos e o pensamento que o Senhor já tinha para Jesus. Então, Pedro, ele não era perfeito, mas o Senhor aperfeiçoou a Pedro. Então, que a gente possa ter olhos de fé para conosco, para as nossas vidas, para a nossa situação, insetinho aqui, para o nosso casamento. E essa é a mensagem que eu quero compartilhar com você hoje. E se fez sentido para você, deixa aqui nos comentários. E se você já tinha refletido sobre isso antes, se você chegou até o final desse vídeo, deixa aqui nos comentários olhos de fé, para saber que você já chegou até aqui. E vamos embarcar aí nessa viagem de troca de reflexões. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.